Então, vamos lá. Giancarlo, muito obrigado pela sua presença. O pessoal vai entrando, eu vou controlando aqui. Eu queria apresentar o Giancarlo a vocês, né? Mas antes eu queria que o Lucas apresentasse a RGC, antes de eu fazer a apresentação do Giancarlo a vocês. Boa noite, pessoal. É um prazer tê-los aqui conosco. Eu sou o Lucas Leal. Pois é, Já tá tem vendo mais que de não... 13. Estão me ouvindo? Travou um pouquinho, Lucas. Vamos lá, vai em frente. Sócio da RGC. A RGC é uma empresa de investimentos com mais de 13 anos de experiência. Esse é um dos diferenciais importantes nossos. Nós já temos clientes que nos acompanham durante todo esse tempo, esse período. Temos um trabalho muito cuidadoso com os investimentos de cada um dos clientes, dos investidores. Nosso objetivo é sempre maximizar os ganhos de um lado e do outro lado proteger o capital, dependendo sempre da estratégia, das necessidades de cada um dos clientes. E temos conseguido fazer isso com bastante cuidado e responsabilidade ao longo do tempo. Todo esse trabalho que a gente fez nos trouxe até aqui. Hoje vamos falar de fundo imobiliário, mais um produto da nossa plataforma, da nossa prateleira. E a ideia é levar para vocês essas perspectivas, essas possibilidades para que a gente possa sempre diversificar a carteira, encontrar soluções cada vez mais diversificadas, coerentes com a realidade de cada um, em busca de rentabilidade. Obrigado pela presença de todos e boa noite. Obrigado também, Giancarlo. Giancarlo, eu agradeço. Agradeço a sua participação. O Giancarlo atua no mercado de fundos imobiliários desde 2015, tendo acumulado já experiência nas áreas de gestão de fundos e análise e estruturação de novos produtos. Atualmente é o responsável pela distribuição de fundos imobiliários na XP e nos dá a honra de bater um papo com vocês sobre esse produto, que a gente tem recebido uma quantidade significativa de demandas, de questionamentos. Nota-se que é um mercado que precisa um pouco mais de esclarecimento. Eu acho bastante pertinente a sua participação. A nossa live está sendo gravada, né, e ficará à disposição depois para quem quiser, os clientes que eventualmente não tenham participado, mas se vocês quiserem tirar alguma outra dúvida, estará disponível no nosso canal. Giancarlo, a bola está com você. Seja muito bem-vindo. Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade. Eu e o nosso time aqui estamos sempre à disposição e é muita alegria que a gente faz esses bate-papos que, na minha opinião, são muito proveitosos. Fazer um retrospecto aqui rápido do panorama de fundo imobiliário, né? A gente passou por pandemia, teve momento de euforia em 2019, então acho que é importante a gente colocar esses conceitos de em que momento que a gente está da indústria, tá? Então, lembrando aqui, em 2019, a gente viu um crescimento muito forte do número de CPFs em fundos imobiliários, ou seja, o número de investidores em fundo imobiliário. O ano de 2019, se não me engano, ele acabou fechando com 850 mil investidores e ele começou com alguma coisa como 200 mil investidores. Então, é um salto muito grande que a gente viu lá em 2019 e esse salto foi muito concentrado no último trimestre daquele ano, quando os fundos já tinham performado bastante, já tinham atingido preços relativamente justos, e a gente viu aí um crescimento muito forte do interesse do investidor, tá? Muito driveado pela necessidade de buscar alternativa de investimento, taxa de juros baixo, esse ambiente que a gente vivia e continua vivendo, depois eu falo com um pouco mais de detalhe. Mas o fato é que esse aumento de interesse de pessoas investindo na classe, ele veio no momento em que o investidor não tinha se acostumado, então, com volatilidade. Ele estava acostumado com a volatilidade para cima, pela valorização dos ativos, mas ele não estava acostumado com a volatilidade para baixo. E isso acabou gerando um pouquinho de distorção de preço, então no final de 2019, algumas classes de ativos ali eles estavam caras, né? Passando muito ali do valor do patrimônio líquido. E aí em janeiro de 2020 a gente já começou a ver um pouco dessa correção. E era uma correção quase que saudável, né? A gente não gosta desse termo, porque é queda, mas é uma correção saudável, os preços estavam muito esticados. O problema é que a partir de fevereiro e março a gente entrou num cenário muito drástico aqui pela pandemia, restrição de circulação de pessoas, mercadorias, perspectiva de queda forte no produto interno bruto, dúvidas sobre o comportamento e a utilização de imóveis, dependendo da classe, proibição de algumas classes de operar. E aí com isso a gente viu uma perda muito expressiva do valor das cotas em mercado, que levou a um outro excesso, né? A gente partiu de um excesso, um leve excesso ali no preço que tinha valorizado os ativos, a gente foi para o extremo oposto
e aí a gente viu os ativos sendo negociados, em alguns casos, abaixo do seu valor do custo de reposição, ou seja, do quanto custa para construir aquele negócio. Ali, comprando na bolsa, era mais barato do que levantar o edifício, levantar um shopping, eventualmente. E a gente passou por um momento de grande estresse. Logo depois, as incertezas, logo depois não, mas com o passar dos meses, as incertezas foram diminuindo, as perspectivas de imunização, vacina e etc. foram ficando mais claras, as reaberturas graduais, a economia começou a voltar um pouquinho e, naturalmente, também o preço dos ativos começou a se recuperar. Mas o preço do ativo começou a recuperar por quê? Porque a perspectiva de melhora gradual passou a fazer parte da expectativa, né, da conta, mas, por outro lado, é porque a gente não teve uma mudança muito drástica na expectativa de juros. Tá? A classe de fundo imobiliário ela é uma das classes de investimentos alternativos, e a taxa de juros ela é crucial para o desenvolvimento dessas classes. Eu vinha comentando um pouquinho antes da gente abrir aqui o bate-papo, nos Estados Unidos e lá fora, mundos que já são desenvolvidos em termos de maturidade aqui do investimento, é muito comum a gente ver uma participação grande do investimento alternativo dentro da carteira dos clientes. Tá? Isso por quê? Claro, por favor. Deixa eu pegar esse gancho, porque esse, para mim, é muito importante, que é a questão do impacto dos juros na cota dos fundos imobiliários. O investidor que costuma ter imóvel, ele fala, poxa, meu imóvel está sendo alugado, eu tenho lá uma receita de 3, 5, 10 mil reais de aluguel, o juro sobe e cai, eu continuo tendo a mesma receita. Legal. No fundo imobiliário, se o imóvel continuar sendo alugado, essa receita continua. Mas por que o valor da cota sobe e cai com a alta queda dos juros? Deixar essa informação um pouco mais clara para o pessoal, por favor. Maravilha. Vamos lá. O juro básico, né, que a gente tem de juro aqui, a princípio livre de risco, que seria o nosso título soberano no Brasil, se a gente estiver falando em reais, é o custo de oportunidade do dinheiro. Então, se esse custo de oportunidade sobe ou desce, o valor dos ativos que gera renda fica maior ou menor. Né? É quase um desconto a valor presente. O raciocínio que a gente tem que pensar é o seguinte: tudo bem, eu tenho um apartamento lá que me rende os 3 mil reais por mês e eu comprei ele por 700 mil. Não sei se eu acertei a conta aqui, mas 700, 800 mil. Ele me rende de aluguel, isso aí, uns 3 mil reais por mês. Tudo bem. A taxa de juros, se ela sai, a taxa de juros longa, se ela sai de 7 para 14, ele continua rendendo os 3 mil reais por mês, o valor dele deveria cair? Sim. Né? Se você fosse marcar ele a mercado, esse investimento deveria ter um pouco menos de valor, porque agora eu tenho uma opção com menos risco, né? Que seria o título do governo. Isso aqui é tudo um cenário hipotético, de que você não tem risco de crédito, enfim, é todo um cenário hipotético para facilitar a conta. Mas é como se fosse um vaso comunicante, onde agora eu tenho uma chance de ganhar mais dinheiro sem ter risco, sem ter dor de cabeça, né? Querendo ou não, trabalho com imóvel dá esse. Então, se eu tenho chance de ganhar a mesma coisa ou melhor, sem risco, significa que aquele investimento lá agora deveria valer menos. Só que o que isso não acontece, essa marcação de fato, quando você trata de um imóvel físico? Porque ninguém fica tentando negociar com base nisso. Né? É um negócio que é mais longevo, é um investimento que não se marca todo dia, ninguém pergunta qual que é a disposição do seu vizinho de comprar o seu próprio apartamento ou de alguém que passou na porta comprar o seu próprio apartamento. Então, o que acaba transparecendo é que quando você está no imóvel físico, ele não perde valor, quando na verdade o mercado oscila sim e ele deveria marcar o valor, e quando você está no fundo que ele está em bolsa, parece que ele perde valor ou ganha valor a despeito dessas flutuações aí da curva de juros. Ambos deveriam variar, a única coisa é que um você percebe e o outro você não percebe. Né? Ou você não está disposto a ficar testando essas oscilações de curto prazo. E em fundo imobiliário, também, se o investidor não estiver disposto a ficar se atentando a essas oscilações de curto prazo, esses dois investimentos, em termos de volatilidade, deveriam se assemelhar muito. Tá? É só mais uma questão de perspectiva. Agora, o fato do concorrente, que é o juro do tesouro ali, colocar uma taxa maior, ele é um concorrente para qualquer tipo de investimento. Então, por que a classe de alternativos ela cresce no ambiente de juro baixo? Porque você precisa buscar alternativa, deixa de ficar fácil. Né? No Brasil, a gente tinha um tripé que era uma jabuticaba. Eu podia ter retorno alto, liquidez diária e eu tinha risco zero. Não tinha volatilidade nenhuma. Então, eu botava no CDB, rendia 12% ao ano,
podia botar e tirar todo dia se eu quisesse, né? 90% do CDI, e a volatilidade é zero, ele não oscila. Em qualquer lugar do mundo, se você escolher 2 desses 3, você abre mão do terceiro. Eu quero um retorno muito bom e eu não quero volatilidade, tá? Eu não quero volatilidade, eu quero um retorno muito bom. Tudo bem, eu não tenho como ter liquidez. Exemplo, o fundo que a gente estava discutindo até pouco tempo aqui de fibra ótica. Bacana, 25% ao ano, é bem provável que eu consiga entregar. Legal. Prazo longo, você não consegue resgatar. Agora, eu quero um retorno alto e eu preciso de liquidez, porque eu não posso me dar o luxo de esperar X anos para pegar o dinheiro. Pode ser que eu precise do dinheiro rápido. Se você quer esses 2 pontos, você necessariamente vai ter que abrir mão de não ter risco. Então, você vai ter que aceitar a volatilidade da cota. Escolheu 2, perde o terceiro. É assim que funciona no mundo inteiro, só não funcionava no Brasil. E agora passou a funcionar porque a taxa de juros caiu e agora a gente precisa buscar alternativas e a gente não tem mais como casar essas 3 pontas aqui. Fundo imobiliário, ele é uma mistura de retorno bom, porque você consegue oferir retorno em cima da rentabilidade do aluguel, que é muito além ali dentro do fundo imobiliário, uma gestão profissional, um ativo sofisticado, muito maior do que você consegue no imóvel próprio. Só que você tem que aceitar essa volatilidade, que é essa oscilação que a gente constata ali do preço da cota. E dentre os fatores que impactam essa oscilação está a taxa de juros, porque ela impacta todos os preços e os ativos aqui do Brasil. Impacta a bolsa, impacta o dólar, impacta tudo que você tiver aqui vai ser influenciado pela variação e perspectiva de taxa de juros de médio e longo prazo aqui no Brasil. Tá? Então é mais ou menos esse aí o racional. Giancarlo, posso lhe fazer uma outra pergunta aí nesse? Por um lado, se a taxa de juro afeta o valor da cota negativamente, né? Se a taxa de juro e a inflação podem andar um pouquinho mais próximas, às vezes, não é assim que acontece sempre, mas em tese a gente poderia ter um caminho mais ou menos próximo a isso. Por outro lado, o dividend yield, o dividendo que você vai receber também no médio e longo prazo, numa situação como essa, tenderia a ser melhor no que se refere ao percentual sobre o valor da cota, ou mesmo sobre o investimento que você fez. Faz sentido essa lógica ou não? O que eu quero dizer é o seguinte, num determinado momento você pode ver a cota cair e o dividendo subir, né, num movimento desse de alta de juros? Esses movimentos não vão ficar muito bem casados, ele só vai funcionar bem mesmo no caso de um fundo de CRI, né? Em que você tem um fundo que é uma dívida, desculpa, voltei aqui, é o fundo que é atrelado a uma dívida e essa dívida é indexada no CDI ou indexada à inflação. Aí é mais direto. No raciocínio que você traçou, na verdade, seria o seguinte, acho que a provocação, né? Se a taxa de juros está indo muito para cima, pressupõe-se que a inflação vai começar a degringolar. Acho que esse era o ponto, né? E se a inflação vai degringolar, o ativo imobiliário ele é um ativo real, ou seja, ele tem valor real, ele tem valor intrínseco, que corrige por inflação, então, naturalmente, você tem alguma blindagem. Isso tudo está bem correto. Só que esses prazos, eles não são muito justos, tá? Para fazer essa coisa toda conversar, e vão bons anos aí, tá? Pode ser que a gente esteja falando de década. Então, eu não vou me ater muito nessa linha de raciocínio, mas eu vou bater no seguinte ponto, né? Por que a gente acredita que a gente vive um ambiente de juro confortavelmente baixo ou estruturalmente baixo e ela não vai mudar e não mudou a despeito da pandemia, tá? Alguns pontos. O juro no mundo desenvolvido, nos Estados Unidos e na Europa, ele já vinha sendo baixo por muito tempo. E de uma década para cá, de 2010 para cá, depois da crise do subprime, os bancos centrais passaram a ter muita dificuldade de subir juro de novo, porque a inflação não reagia, a despeito do avanço econômico, da queda do desemprego, e uma série de conceitos macroeconômicos que a gente sempre vinha trabalhando, a exemplo da curva de Phillips, eles começaram a falhar, né? A definição era, olha, se eu tiver menos desemprego, eu vou ter mais inflação. E aí, com mais inflação, o juro sobe, tudo funciona bonitinho. A vida era mais fácil da gente compreender. Depois que os Estados Unidos saiu da crise, anos e anos depois, de 2008, quando ele começa a querer engatar ali, 2015, 2016, e o Banco Central quer subir o juro, ele percebe que ele começa a subir o juro, mas a inflação não vem. O desemprego já estava baixo, já estava 3,5%, mas a inflação não aparecia. E aquilo começou a incomodar muitos economistas, inclusive os bancos centrais, e eles voltaram a cortar juro logo na sequência, mesmo antes da pandemia. Tá? Esse é um ponto importante. E isso por quê? Nesses 10 anos que sucederam aí a crise de 2008,
muita coisa mudou do ponto de vista da revolução tecnológica, da mudança de comportamento da geração que em 10 anos passou a ocupar o mercado de trabalho, de consumo, dos hábitos, né? Não sei se são os milênios aí, mas são pessoas que já atribuem muito menos valor ao ter e muito mais à experiência. Isso afeta o consumo, mas principalmente pela revolução tecnológica e envelhecimento populacional. A revolução tecnológica colocou uma espécie de pressão deflacionária, porque se o lojista tenta subir preço porque o funcionário dele pediu mais dinheiro, existe um vendedor, uma Amazon da vida, reprimindo toda a margem dele. Então ele não pode subir preço. Ninguém mais pode subir preço porque tem um e-commerce gigantesco tentando reprimir preço, né? Então isso é como se fosse um achatamento da tendência inflacionária. A população envelheceu, o boom demográfico passou e o comportamento, como eu comentei, das pessoas mudou, das pessoas que chegaram ao mercado de trabalho e mercado de consumo. Então esses fatores que transcorreram os 10 anos depois da crise acabaram pegando os bancos centrais ali meio de surpresa e começou a falhar a teoria clássica ali de política monetária, tá? Então, no mundo desenvolvido, a gente passou a ter uma taxa de juros muito baixa e que tinha muita dificuldade de subir. Com a pandemia, então, todo mundo jogou o juro no chão de novo. E no nosso mundo aqui, de país emergente, a gente vinha conseguindo endereçar uma série de coisas. A gente conseguiu endereçar a reforma da Previdência, o teto de gastos, a TLP, né, que acabou com a TJLP, que colocava o nosso juro mais alto ainda porque era meia entrada. Tinha gente que pagava juros de 12 no Brasil, mas tinha gente que pagava juros de 5. Era só pegar no BNDES se você fosse do seleto grupo que podia ter acesso a esse crédito barato. E alguém tinha que pagar a conta, né? E alguém tinha que pagar. E aí a média é igual o estudante, né? É bom ter meia entrada para o estudante? Poxa, acho que se não tivesse meia entrada para o estudante, todo mundo pagava menos, né? Alguém paga mais caro porque ele paga metade. Então a TLP ela acaba com isso. A gente lançou o cadastro positivo, então teve uma onda de avanços que colocaram o Brasil aqui numa trilha boa de credibilidade e sustentabilidade fiscal, tá? Dito tudo isso, se a gente não tivesse uma pressão inflacionária aqui dentro, a gente já estava com todos os alicerces colocados para ter uma taxa de juros estruturalmente baixa. E tudo indica que a gente não vinha com pressão inflacionária, e não vem tendo, tá? A gente, com a economia recuperando, ainda que de forma gradual, mas vinha recuperando, a gente ainda tinha uma capacidade ociosa instalada na indústria grande, a gente ainda tinha desemprego alto, acima de 12%, uma série de fatores ali que davam muito espaço para a gente conseguir acelerar a economia sem ter pressão de preço. Então, não tendo pressão de preço e tendo uma credibilidade fiscal boa pelas reformas que foram feitas, com o mundo desenvolvido jogando o juro para zero, a gente estava num ambiente que, para cá, o juro vai ser baixo também. Não tem o que fazer, tá? É a resposta padrão que o Banco Central tinha que dar. E é assim que a gente acabou chegando na situação que está. Obviamente, 2% de juros não estava na conta de ninguém, é que no meio do caminho vem a pandemia, que eu comentei, e todo aquele estresse que deu nos fundos imobiliários, mas durante a pandemia o cenário de juros não se alterou. E, pelo contrário, se a economia ficou mais fraca em termos de demanda, em vez de ter um juro de 4%, ele acabou vindo para 2%. Tá? Agora, o juro de curto prazo, ele não é o responsável em si por fazer o fundo imobiliário subir a descer, é o juro de médio e longo prazo. Então, basicamente, a gente voltou para o mesmo lugar que a gente estava. Agora o mercado estressou um pouquinho pelas dúvidas aí que se colocou em cima da condição da política fiscal, mas a gente tinha voltado, em termos de perspectiva de juros, para o mesmo lugar que a gente estava antes da pandemia. Então, por que os fundos imobiliários não voltaram o preço 100% para onde eles estavam, se o juro voltou para o lugar que estava antes? Aí a gente entra no aspecto microeconômico. Ora, eu recuperei tudo, mas a verdade é que, do ponto de vista microeconômico, de atividade, eu não voltei a viver como eu vivia antes. O shopping ainda não está cheio como era antes. A laje corporativa ainda não está sendo ocupada como era antes. O galpão logístico parece que sim, mas uma outra empresa, poxa, tomou um prejuízo, ficou difícil, pediu para renegociar, jogou ali um pouco de areia na engrenagem para poder diminuir o seu custo de aluguel. Então, do ponto de vista microeconômico, a gente não voltou para o patamar que estava. Mas do ponto de vista macroeconômico, a gente está no mesmo lugar. A dúvida que fica então, essa atividade operacional vai recuperar? Quais são, né? Acho que
Desculpa, é que aí você já está entrando com outro elemento, né? Além daquele primeiro elemento que a gente conversou, do impacto da taxa de juros nas cotas dos fundos imobiliários, logicamente você tem esse segundo elemento que é o próprio aluguel, né? Como é que os fundos imobiliários lidam com esse aluguel? Isso aí também é realmente muito relevante para a cota dos fundos. Perfeito. E aí, a dinâmica que define se o aluguel vai subir, descer, se eu vou ganhar mais ou menos com esse troço, é totalmente inerente à atividade econômica e à dinâmica de oferta e demanda de cada setor. Então, olhando pelos setores, aí eu acho que estou até entrando já num ponto adiante, olhando setor a setor, o que a gente viu acontecer na pandemia? Ora, os shopping centers foram, no começo, proibidos de operar, então não tinha o que fazer, a receita dele foi a zero. Os fundos de hotéis também, os hotéis também ficaram praticamente vazios. As lajes corporativas, elas se esvaziaram em termos de utilização, mas elas não foram fechadas, elas não foram proibidas de se usar, né? Não houve nenhum decreto aqui que era proibido a ocupação do espaço de trabalho, tá? Mas elas foram esvaziadas por muito tempo e a gente acabou adotando o home office. Eu hoje em dia estou aqui na XP, mas o home office ficou muito difundido. E o galpão logístico, esse sim, beneficiado aí pela necessidade de aumento das entregas e do e-commerce, ele passa, de certa forma, ileso. Obviamente não foi ileso, ele tomou algum impacto de curto prazo, que nem todas as empresas que usam o centro de distribuição são do e-commerce. Às vezes elas têm empresa, por exemplo, que é do varejo, né? Ou de vestuário ou da linha branca, e eles ocupam também espaços. Esses caras tiveram bastante dificuldade. Então, houve descontos, de certa forma, temporários, mas houve algum impacto, só que o impacto menor. Então, o galpão logístico ele passa, do ponto de vista operacional, muito melhor. Agora, o que fica aí de lição, o que deve acontecer para frente com aqueles de shopping center, por exemplo, que foram os mais afetados? No começo, houve muita dúvida sobre como que seria a volta, né? Se as pessoas iam voltar a utilizar esse tipo de estabelecimento, se as pessoas iam se sentir confortáveis em voltar com os mesmos hábitos de antes. E tudo indica que sim. Na medida que a reabertura foi acontecendo, eles passaram a operar 6 horas, agora 8 horas, a maioria está optando de meio-dia às 8, e o fluxo começou a voltar. Então, no começo era quase nada, e hoje, por exemplo, eu estou aqui na XP, fui almoçar no shopping cheio, tá? Cheio. Lá perto de casa, assim que tinha começado a reabrir o shopping, cheio. Por quê? O shopping center ele é muito resistente aqui no Brasil. Ele é diferente do shopping center no resto do mundo. Aqui, ele está incrustado no centro mais adensado. Tá? Ele está quase que se colocando como o melhor ponto de distribuição da última milha. Diferente de um lugar que você pega o carro, dirige, vai comprar e volta para casa. O shopping está perto de você. Se eu estou na XP, tem um shopping aqui pertinho de mim que resolve minha vida. Se eu estou em casa, tem um outro pertinho de mim que resolve minha vida. E falar em resolver a vida, ele é muito mais voltado no Brasil para serviço e conveniência do que para produto. Então, dito isso, é cômodo utilizar o serviço do shopping para comer, para resolver alguma coisa, para levar um sapato, para trocar a sola, para comprar um sapato novo, para vestuário, para eventualmente deixar as crianças para brincarem, lazer. Então, ele agrega muita coisa. E você para lá, paga estacionamento, come, consome. É simples assim. Ele tem muita comodidade, muita facilidade. Por isso, à medida que forem reabrindo e as restrições forem sendo suspensas, eles vão voltar a performar. Tá? Então, é isso que a gente acredita. Voltaram 100%? Não. Os aluguéis, Felipe, dos shoppings, voltaram já ao patamar que era antes ou ainda estão aí com percentual de desconto, tanto dos shoppings quanto da laje corporativa? O do shopping não voltou porque ele tem o aluguel do shopping é diferente, né? Ele tem um aluguel, mas ele tem uma participação nas vendas também. E tem muito shoppeiro que deu desconto nesse fixo. Deu desconto, ou deu carência, postergou. Olha, o cara também não quer que todos os lojistas quebrem, né? Então, durante esse período aqui, paga, se você vender até tantos por cento, você me paga. Se não vender tantos por cento que você vendia antes, eu deixo para depois. Eu abro mão da minha participação nas vendas. Então, assim, todo mundo teve que renegociar. Não tem ninguém rodando 100% ainda. Na verdade, no setor de shopping está bem longe disso. Alguns shoppings já estão operando a 80%, 90% do ritmo anterior pré-pandemia, mas tem muitos a 10%, 15%, 20%, 30%. Então, na média, a gente está bem distante ainda de voltar 100% da performance. O que se conversa no mercado é que o Natal de 2021 vai ser igual ao Natal de 2019.
Então, em 2020 é quase um ano meio perdido, mas se eu colocar num modelo de valuation a perda de um ano, e o valuation que se faz desse ativo é de 10, 15, 20, 30 anos, o impacto na cota dele, por mais que esse um ano fosse perdido literalmente, dividendo zero, a cota deveria ter caído mais ou menos uns 5 a 7%, tá? No máximo. E a gente viu o tombo de 40% na época da pandemia. Por quê? Porque o investidor, nessa ânsia de medo de ficar numa posição que tem volatilidade, acabou vendendo por um preço que não fazia sentido nenhum, ou perpetuou a ideia de que o mundo ia continuar daquele jeito para sempre, quando não fazia sentido. Em algum momento vai ter todo mundo vacina e um dia vai se esquecer de novo dessa pandemia. Enfim, E aí a assim liquidez como o ser humano também funciona. ajuda nesse processo, né? Porque se ele tivesse a liquidez do imóvel dele, se ele visse lá no teto do imóvel um painel dizendo que agora minha cotação de minha casa caiu, meu apartamento diminuiu, aquilo ali geraria uma certa angústia, né? A liquidez eu acho que estimula também um pouco você acabar se O desfazendo. acompanhamento, né? Não é nem a liquidez, é o acompanhamento. O Porque a liquidez acompanhamento. é uma coisa boa. A liquidez é uma coisa boa, né? Ter Perfeito. ela é bom. O que faz mal é você ficar olhando para ela o tempo A inteiro e dormir com visibilidade. gastrite. É isso Isso. que faz mal. Então, é esse o caminho. Acho que voltando aqui, o shopping center sofreu bastante durante a pandemia. Na medida que as restrições estão sendo suspensas, estão voltando a operar. Está distante ainda do que a gente viu pré-Covid, mas vai chegar lá. Não vai chegar lá amanhã, daqui 2 meses, mas vai chegar lá daqui a alguns semestres, tá? E é um setor muito bom no Brasil, muito resiliente. Não tivesse sido proibido passar, não tivesse essa característica única da crise, né, que foi restrição de adensamento, de concentração de pessoas, teria passado numa boa pela crise. A exemplo disso, em 2015, o shopping, 15 e 16, os shoppings, num ano em que o Brasil caía 3,5%, 3,30% de PIB, eles colocavam um preço acima da inflação. Essa é o tamanho da resiliência do shopping center. Então, agora que a gente está vendo 4, talvez seja 4, 5 de queda, se não fosse a restrição de movimentação, ele teria passado numa boa. E aí, mudando de setor, o setor de laje corporativa, como você mesmo mencionou, ele não teve impacto grande, porque não foi proibido, não houve grandes devoluções em termos de espaço, mas, por outro lado, no começo da pandemia, ficou todo mundo com a pulga atrás da orelha, pensando, poxa, eu consigo trabalhar, né, aqui de casa. Não sei se eu preciso mais daquele escritório lá. Enfim, deixou o cenário um pouco nebuloso, ninguém sabia se a vacância ia subir muito ou não. Com o passar dos meses, a gente constatou que não. Houve devoluções, houve. Mas o fato é que foram pontuais de empresas que realmente foram impactadas pela receita, né, do ponto de vista de teve quebra, ou teve um problema durante a pandemia e não tem o que fazer, ele vai acabar tendo que devolver mesmo, mas não pelo conceito. As empresas foram segurando, não devolveram muito espaço, não. Até porque... Me corrija se eu estiver errado também, imagem corporativa, os fundos imobiliários normalmente locam para empresas maiores, empresas grandes, eles não locam assim uma, duas salas, né? Eu imagino que sejam salas mais amplas, espaços Exato. maiores para empresas. Isso aí. A laje corporativa é um espaço grande. Uma laje que a gente chama de AAA, né? Ela tem acho que pelo menos 1.200 metros quadrados. Então, é bem diferente do aluguel de uma saleta, de um escritório. É diferente, tá? Mas ainda assim, por exemplo, um coworking, por exemplo, parece que sai dessa crise bem, tá? No começo a gente ficou preocupado, e poxa, será que vai ter um aumento da vacância porque a cultura das pessoas vai mudar e o home office vem para ficar? Olha, a mobilidade ela veio para ficar. A gente percebeu que ao longo do tempo as empresas não devolveram e que essa mobilidade não implica em necessariamente aumento de vacância, tá? Ou redução dos preços. Por quê? Percebeu-se que a gente precisa de mais espaço entre as pessoas, não dá para empilhar a gente mais como se fazia antes, né? Isso era muito errado. Precisando de mais espaço, percebeu-se também que trabalhar em casa, pô, funciona, mas não é tão legal. Eu tenho 2 filhos, por exemplo, pequenos, é caótico ficar dentro de casa. Eu saía todo dia para ir para casa da minha mãe que morava perto. E aí agora estou acabando usando, e aí eu tive que fazer reforma na casa também, e aí foi todo mundo lá para casa da minha mãe, enfim, a confusão danada, estou usando o escritório aqui da XP. A infraestrutura ela é necessária para você poder trabalhar. Não dá para trabalhar sem infraestrutura. Então, a percepção foi, olha, as pessoas preferem ter a mobilidade e trabalhar perto de casa do que necessariamente trabalhar em casa. Então, a gente não percebeu uma devolução muito expressiva e, pelo contrário, teve até durante a pandemia conclusão de negócio e preços altos.
A gente viu o Facebook fechando ali aluguel na Faria Lima, que é uma da nossa região aqui, a R$ 200 o metro quadrado de aluguel. E R$ 200 o metro quadrado de aluguel é, a grosso modo, o nível mais alto de preço que essa região já teve. O único detalhe é o seguinte, ele chegou em R$ 200 o metro quadrado em 2012 e agora voltou para lá em 2020. Demorou quase uma década para recuperar. Qual que é a jogada aqui na área corporativa? Durante alguns anos, a gente viveu um excesso de oferta. De 2013 até 2016. Por que teve esse excesso de oferta? Em 2010, quando o Brasil ia muito bem, com o Cristo Redentor decolando lá, muito incorporador comercial olhou a situação do Brasil e falou: eu vou construir prédio de laje corporativa, porque esse negócio vai dar um dinheiro lascado. Demora 3, 4, 5 anos para ficar pronto. Quando ficou pronto, o Brasil estava numa draga desgraçada. O PIB desabando, não tinha quem ocupasse. E esses caras ou quebrou ou desistiu de vez, mas não voltaram mais para... Não tem mais projeto. Ninguém fez Parou mais de construir. Tá? Parou de construir. E foi absorvendo, demorou, mas foi absorvendo. Por isso que a gente demorou para chegar nos 200 de novo, porque teve um excesso de estoque. Dessa crise que a gente está passando agora, não existe excesso de estoque, porque não fizeram mais. Depois que ocupou e ninguém mais construía. Existia a perspectiva da gente entrar nos anos de 2021, 22, 23, uma escassez de laje corporativa e isso ia ser uma catapulta de preço. Então a gente ia ver revisionais de 10, 15, 20, 30% do preço do aluguel pelo metro quadrado acontecendo nos anos seguintes. A pandemia veio, a gente não acha que a vacância sobe pelos motivos que eu expliquei, mas naturalmente ela coloca um pouco de freio nessa história e a gente não deve ver no curto e médio prazo revisionais muito expressivas, apesar de que a gente já está começando a suspeitar que esse mercado volta e volta bem, tá? Na medida que as pessoas se sintam confortáveis. Eu acho que eu queria trazer de novo. É isso que eu queria trazer, desculpa te interromper. Nós já estamos falando do IGPM a 14% em 12 meses. Isso tem impactado essa renegociação das taxas de aluguéis dos fundos imobiliários? No fim das contas, o que manda aí a renegociação é poder de oferta e demanda. O imóvel ele corrige pela inflação, né, ao longo do tempo, o contrato geralmente é indexado em IGPM, mas existe negociação. Né? Se eu vou falar assim, poxa, o IGPM está 14%, eu quero revisionar. Pô, mas o IGPM está 14% porque o dólar subiu e o IGPM é um índice que não reflete o consumo brasileiro. Né? É um índice que pesa muito o IPA, que é o de atacado. E ninguém vive desse negócio, né? Não vira arroz, feijão, não conversa com a nossa cesta de consumo. Então, se um inquilino fala, poxa, cara, no meio dessa situação, você quer me revisionar em 14% para cima, não vai rolar, eu não vou pagar. Perfeito. E aí chega-se num acordo. Então, o que vai determinar mesmo é o equilíbrio de oferta e demanda. Só que esse equilíbrio de oferta e demanda não ficou ruim como a gente pensou que fosse ficar durante a pandemia. Pelo contrário, ele continuou meio que quase no mesmo status quo de antes, né? A única coisa que saiu do jogo foi a chance da gente entrar numa espiral de revisionais enormes, tá? Então, assim, não acho que vai ter essa espiral enorme, não para o próximo ano, vai demorar um pouco mais, aí talvez uns 2, 3 anos para a gente chegar lá de novo, mas não acho que é correria que vamos devolver, vamos vender tudo porque esse negócio vai cair. Também não acho, as pessoas vão continuar usando, tá? Ficou um cenário menos interessante do que era antes, mas nada drástico em relação ao que se imaginou quando a pandemia explodiu. O último setor que eu passei rápido, que é o de logística... Vamos falar. Não, vamos nele. Só para fechar aqui os setores, então, o último setor que eu passei rápido aqui, que é o de logística, ele foi bem, teve algum impacto de desconto de empresas que foram afetadas pela crise, mas o fato é que caiu a ficha de muita gente que o Brasil tem uma carência enorme, uma necessidade enorme de ativos logísticos de armazenamento e distribuição que sejam de qualidade. É muito recente isso no Brasil. Durante muito tempo, o estoque do Brasil rodava em caminhão. Ele literalmente rodava, né? Ele era circulante, ele não parava muito. Depois, um barracão, um galpão mais ou menos. Mas aquele galpão top, para poder atrair uma empresa como uma Magazine Luiza ou uma Amazon da vida, ele precisa de uma série de características, entendeu? De piso, de livramento a laser, não ter viga no meio, pé direito, piso de 6 toneladas, pé direito, dock autonivelante, uma série de coisas que a gente não encontra com facilidade nos ativos logísticos aqui no Brasil. E existe uma carência muito grande. Então, os fundos imobiliários, e na grande maioria, eles compram ativos com qualidade dessas que eu mencionei, eles passaram muito bem, porque a demanda está boa e a oferta é relativamente restrita.
Então, essa classe passou muito bem. O problema é só que o preço também, hoje em dia, na tela já não está tão barato assim. Recuperou quase todo do preço, ou até, em alguns casos, recuperou 100% do preço que tinha sido perdido, diferente de shopping centers e de lajes corporativas. Você falou até agora, Giancarlo, dos fundos de tijolo, né? E os outros fundos que não são de tijolo? Os fundos de CRI, né? Os fundos de papel, fundos de fundos. Perfeito. Os fundos de CRI, esse daí é o mais emblemático de todos, né? Eles passaram quase que ilesos na pandemia. Por quê? Porque a distribuição de rendimento desse fundo, ela não é impactada no mesmo instante em que a crise bate. Ele, se não tiver inadimplência acima de um determinado patamar, e muitas vezes tem subordinação ali dentro das estruturas, né? Ele continua pagando dividendo igual era antes. Então, o Brasil lá, quebrando, se fosse o caso, né, que não é, mas ele continuava pagando até que em algum momento isso fosse refletir. Então, no curto prazo... Só te pedir um favor. Muitos aqui talvez não saibam o que seja um fundo de CRI. Se você puder explicar para o pessoal. O fundo de CRI, ele é aquele fundo de dívida. Então, em vez de ter um imóvel de fato, ele tem um lastro imobiliário, que é uma dívida, uma espécie de recebível que foi empacotado em forma de securitização. O que é isso? Vou dar um exemplo bem simples, tá? Eu, Jean, construí um galpão logístico e consegui alugar ele, por exemplo, para a Via Varejo. Empresa de risco de crédito muito bom, fiz um contrato atípico, que não permite revisional, que é muito seguro, de 10 anos. E vai ser revisionado de acordo com a inflação nos próximos 10 anos, ano a ano. Isso está dado. Eu posso esperar ano a ano pelos próximos 10 anos e receber o meu dinheirinho, ou, se eu estiver tentando ir para um outro projeto, eu posso tentar antecipar isso numa taxa de desconto, como se fosse um desconto de duplicata. Esse recebível dos próximos 10 anos são passíveis de ser empacotados num CRI, com uma taxa de desconto. Eu recebo o dinheiro hoje, e o meu detentor do CRI passa a ser dono desses recebíveis futuros. Tá? Então, na medida que a Via Varejo for pagando, em vez de pagar para mim agora, paga para eles. Eu recebi o dinheiro todo exatamente? Não. Eu que vendi o CRI, eu recebo um pouco menos, porque tem uma taxa de desconto. Quero agora, tem que pagar o preço. Então, esse pouco menos que eu recebo é exatamente a taxa de juros que foi acordada nesse CRI. Tá bom? Então, o fundo de CRI compra isso. Ele compra esse recebível, tá? Empacotado. Você cria o certificado de recebível imobiliário. Ele compra esse recebível. Quando que ele deixa de pagar o dividendo dele? Se a Via Varejo, no caso do nosso exemplo, por exemplo, parasse de pagar o aluguel. Como ela não vai parar de pagar o aluguel, porque o contrato é rígido, ela tem um risco de crédito muito bom, com pandemia ou sem pandemia, passou bem. Né? Agora, nem todo fundo de CRI tem esse perfil de risco. Tem fundo que é mais pulverizado, entra em dívidas que tem lastro de incorporadora residencial, às vezes tem loteamento, às vezes tem multipropriedade, que é para empreendimentos de lazer. Então, é um negócio que nem sempre tem um risco de crédito que você está tão tranquilo e tão confiante assim. Agora, curiosamente, além de no curto prazo eles não apresentarem nenhum tipo de impacto relevante, a gente vem acompanhando e o passar dos meses também não indica nada muito assustador, não. Pelo contrário, assim, nos meses mais críticos a gente acabou vendo a performance de coleta, né, ou seja, do recebimento desses recebíveis aí futuros rodando direitinho. Então eles passaram bem em termos de volatilidade, caíram um pouco, recuperaram rápido, porque a taxa de juros, como a gente comentou, voltou ao patamar que era antes, e do ponto de vista micro, que é a inadimplência e o recebimento do que ele tem a ver ali, até agora está rodando muito bem, obrigado. Mas eu acho que talvez seja o fundo mais diferente dos outros, que o fundo de fundos nada mais é do que um fundo que investe em outros fundos, então acho que é um conceito mais fácil de ser entendido. Mas a pergunta que fica, normalmente quando nos procuram perguntando sobre fundos imobiliários, a ideia é, poxa, o que eu devo fazer? Eu devo comprar um apartamento, ou sei lá, uma casa, ou montar um galpão para alugar, ou compro fundo imobiliário? Quer dizer, a pergunta, no final das contas, é, poxa, o fundo tem mais liquidez e me paga o dividendo, eu não preciso me preocupar com vacância. Faz muito sentido. Essa lógica ainda faz muito sentido no momento atual, porque as pessoas não perguntam muito pelo valor da cota, mas muito mais pela dinâmica envolvida no fundo imobiliário, por conta da isenção do imposto de renda. Então, queria colocar para você algumas perguntas para você já Ricardo, enfiar uma na outra. Ricardo, perfeito, perfeito. Acho que eu, como
entendo pouco, eu fico exatamente com o que você falou. Então, deixa eu colocar a pergunta então lá, Silvio. Primeiro, a história, comprar um imóvel ou investir no fundo imobiliário? A tua visão. Segundo, fundo versus carteira de ações que paga dividendo, né? São excludentes, são coisas que funcionam, para que viés isso funciona mais, né? Para que lado, o tipo de investidor, né? E a pergunta que sempre me fazem também é quais são os grandes riscos? Você respondeu em parte, né? Mas eu entendo também, pelo que você disse, que alguns fundos não operam com uma carteira de baixo risco, como essa que você citou, então é importante olhar as análises da XP também para escolher isso, mas, de certa forma, eu queria que você me ajudasse ou ajudasse o público com essa pergunta. Primeiro, comprar imóvel ou investir no fundo, né? Segundo, ações versus fundo. E terceiro, que eu tinha esquecido, a perspectiva de mudança de legislação e como isso afeta a legislação tributária, como isso afeta a indústria de fundos. Maravilha. Na primeira pergunta, eu até vim com essa camiseta aqui para ficar mais fácil. A gente numerou várias coisas aqui. O fundo imobiliário ele tem liquidez, diversificação, rentabilidade, benefício fiscal e não tem burocracia, que é o que a gente discutiu aqui. Mas passando os pontos, é o seguinte. O veículo fundo imobiliário ele é o mais eficiente possível para você fazer exposição nessa classe. Tá? O fundo imobiliário é só um veículo, a exposição é a mesma. Exposição o quê? Em real estate, que é o imobiliário de fato. Por que o FII é melhor? Você consegue entrar e sair mais fácil, apesar disso trazer um pouco de incômodo para algumas pessoas, porque fica jogando na cara o tempo inteiro quanto que aquilo vale, mas é bom conseguir comprar e vender. A diversificação que você consegue no fundo imobiliário não dá. Dá para conseguir na pessoa física comprando, mas é para quem tem muito dinheiro. Para comprar uma série de imóveis em várias regiões, de vários tipos, sofisticados. Então, é muita grana para a pessoa conseguir fazer isso, acaba concentrando em famílias de grandes fortunas. Então, se não estamos falando de uma família de grande fortuna, o único jeito de você acessar essa diversificação, conseguir comprar um shopping, um galpão, uma laje corporativa, em estados diferentes, em perfis de inquilino diferentes, com pouco dinheiro, o único jeito é com o fundo imobiliário. Tá? Então, você tem a diversificação. A rentabilidade, na média, é melhor. Porque o imóvel que a gente acessa para ter renda, tipo um apartamento pequeno, uma sala comercial, um flat, eles vão te dar mais ou menos aí um 0,30 e pouquinho ao mês de retorno, pelo estudo que a gente tinha feito, aí faz alguns anos já que fiz esse estudo, uns 2 anos, mas em cima disso você vai ter que pagar imposto de renda conforme a alíquota da pessoa física. Então, se eu tirar 27,5 desse 0,30 alguma coisa, vai virar 0,25 provavelmente. No fundo imobiliário tem o benefício fiscal, então o dividendo dele não é tributado e isso sobe direto para o cotista. E além disso, o retorno é maior. Tá? Então, pelo fato do imóvel ser melhor diversificado, o perfil do inquilino é de alto padrão, o retorno do fundo imobiliário, ainda com a pandemia e tudo, uma carteira média, dá para fazer alguma coisa como 0,5% ao mês. E isso vai ser isento de imposto de renda. Tá? Então, na comparação, uma pessoa, um investidor padrão, não faz sentido nenhum comprar o imóvel para investimento, tá? Faz total sentido comprar o fundo imobiliário. Eu estava conversando eu fiz uma palestra com um gestor e todo o dinheiro dele está em fundo imobiliário, é obrigação da casa, lá da gestora, eles terem dinheiro nos próprios fundos. E aí a mãe dele tinha perguntado, acho que ele recebeu algum dinheiro lá da família, e perguntou se não podia comprar nenhum imóvel. Ele foi taxativo, ele falou, não faz sentido. Para morar, se você quiser, gosta de uma casa do seu jeito, não tem problema nenhum. Agora, em termos financeiros, não faz sentido. É simplesmente se habituar com a volatilidade, porque aquilo vai ficar mostrando para você o quanto ele vale. Se não incomodar, você vai ver essa tela te mostrando aquilo valendo horrores de dinheiro algumas vezes, em grandes crises valendo muito pouco, e assim segue a humanidade, subindo e descendo. Se isso não te incomodar, tá tudo certo, o resto é só benefício. A liquidez, a rentabilidade, a isenção fiscal, a diversificação e a gestão profissional. Por quê? Esse negócio que eu risquei de burocracia aqui embaixo é porque dá uma dor de cabeça danada lidar com o imóvel. Lidar com o inquilino, reforma, quebrou isso e aquilo. A administração de imóvel é um negócio não é uma dor de cabeça para mim. Então, se não for profissional, a chance de ter uma dor de cabeça e não conseguir fazer um bom trabalho é enorme. E no fundo imobiliário tem alguém que faz isso em escala e sabe muito bem o que está fazendo. Faz isso
há décadas. Você chamou atenção num ponto importante, né? Você disse que é mais ou menos 0,35, né? Que o 36. 36 o cara aluga, tá tudo bem, mas depois desconta-se o imposto de renda e ele ainda tem que lembrar que cai nas costas dele parte da manutenção do imóvel, que sempre cai, não tem jeito, né? Então, entre inquilinos, a vacância cai nas costas dele, né? E que essa preocupação no fundo imobiliário ele passa a não ter, não é correto? A manutenção recai, obviamente, sobre o fundo também, mas o trabalho de ter que lidar com isso não é mais dele, é um agente profissional. E, pela definição, o fundo costuma distribuir 95% do resultado com base no regime de caixa. Ele não distribui 100%. Por quê? Justamente porque esses 5% que ele acumula ao longo dos anos, ele vai reinvestindo, fazendo a manutenção, pintando de novo, trocando o que quebrou, ele vai mantendo o imóvel sempre bonitinho nas condições que ele pegou. E com uma eficiência muito Então, maior do que a pessoa física, né? Porque o cara exatamente, tem uma e no estrutura meio por para cento já está isso. É isso aí. E no fim das contas, a pessoa bate na parede e fala que, poxa, meu imóvel, isso aqui é parede. Fala, cara, você não tem nada, você tem uma escritura no cartório dizendo que aquele espaço no céu é seu. Dentro daquele terreno, um pedacinho é seu. Da mesma forma, você vai ter um documento digital que o fundo imobiliário vai dizer, olha, aquele espaço daquelas lajes corporativas, um pedacinho é meu também. É a mesma coisa, exatamente, dá na mesma. A segunda pergunta era em relação à carteira de ações, aí é um ponto bem interessante. Colocar fundo, seria melhor uma carteira de dividendos ou um fundo imobiliário? Tem um estudo interessante que mostra que o fundo imobiliário ele tem mais ou menos metade da volatilidade das ações, mas ele tem uns 70% a 80% do retorno. O que o coloca numa relação de risco e retorno interessante para compor a carteira de ações. Se você coloca fundo imobiliário para dentro da carteira de ações, o Sharpe dela, que é uma medida de risco-retorno que a gente usa, melhora. A carteira de ações fica melhor com fundo imobiliário do que sozinho. Então, o fundo imobiliário é melhor do que ações? Não. Mas fundo imobiliário mais ações é melhor do que ações sozinha. Tá? Ou ações e fundo imobiliário é melhor do que fundo imobiliário sozinho. Isso é interessante. É uma carteira que diversifica, você se aproxima mais da fronteira eficiente. O fundo pagador a ação pagadora de dividendo, ela tem menos volatilidade? Tem, mas ainda assim não compara com o fundo imobiliário. Por quê? Porque a ação pode se alavancar. E tipicamente falando de empresas e pela teoria de finanças, ele precisa estar alavancado para ser eficiente, né? Caso contrário, ele não é eficiente do ponto de vista fiscal. Então, está falando de alguma coisa como 70% de dívida, 30% de valor de equity, então não tem o que fazer. A empresa é alavancada, ela tem que oscilar mais, até porque ela pode quebrar. O fundo dela não quebra. Pode acontecer o que for, porque é uma bomba, mas o fundo não falha, ele não quebra. Ele não tem dívida e tem um valor residual, ainda que seja do terreno, mas não vai a zero. A empresa pode ir a zero. Você pode errar, né? Você vê quem veio fazendo preço médio naquelas empresas do grupo X lá atrás, foi médio, até quebrar. Né? Foi comprando, morreu. E fundo imobiliário, não. Assim, pode o fundo ser ruim, mas se você for comprando, chega uma hora que ele para. Na hora que ele der um respirozinho, você sai com dinheiro no bolso ainda. Uma vez eu conheci um cliente que só tinha fundo ruim. Uma vez eu olhei a carteira dele, só fundo ruim. Eu falei, meu senhor, mas que pena, né? Porque a gente só está se conhecendo agora e eu, poxa, eu estou pegando nessa situação aqui. E ele falou, não, assim, foi ruim no começo, né? Mas eu estou ganhando dinheiro em todos. Eu falei, é mesmo? Eu falei, eu sou ex-operador de bolsa, de pregão, fiz o meu patrimônio em bolsa, nada mais acostumado do que volatilidade. À medida que o fundo foi derretendo, eu fui dobrando a posição, fui dobrando, estou com o patrimônio inteiro nesse negócio. Aí agora que deu uma melhoradinha, eu estou ganhando dinheiro já. Falei, poxa vida aí. Esse é um ponto importante, Giancarlo, que da mesma forma como a gente encara o fundo imobiliário é um investimento em renda variável, no final das contas. Né? Ele tem essa característica. Só que menos volátil e mais seguro. Só que menos volátil e mais seguro. Mas, por outro lado, não se investe em renda variável pensando no curto prazo. Todo e qualquer investimento precisa de um olhar de longo prazo. Então, não, eu gosto da ideia do fundo imobiliário, mas vou ficar assustado no curto prazo com as variações, talvez seja melhor a gente repensar como é que a gente organiza a tua carteira, talvez uma exposição menor e tal. Mas todo e qualquer tipo de investimento com essa natureza precisa de um olhar de longo prazo, senão o risco de sair na pior hora, né? ou entrar na pior hora acaba sendo relevante na tua possibilidade de remuneração. E ficou a pergunta sobre
a característica essa questão tributária, Tributação. que é a dúvida que está aí no mercado. Se discute se vai tributar ou se não vai. Como é que isso pode afetar não só a cota, mas a indústria como um todo? Essa discussão eu já vi algumas vezes. A última, tem até uma mobilização dos agentes aqui que participam desse mercado para responder e aí rebater, né, os pontos que talvez sustentem, mas toda vez que veio, ela foi debelada. O fundo imobiliário, ele tem, se você tributar ele, a arrecadação para o governo é baixo, é bem baixo em relação ao que você tem de, é muito baixo mesmo, assim, em relação, por exemplo, a tributar os instrumentos bancários, né? Então, é pouco dinheiro que se consegue, mas o custo político é grande. Diferente de tornar a vida do banco mais difícil, porque ele está captando mais caro, aqui não, aqui é mexer na pessoa física que juntou dinheiro para aposentar, que precisa daquilo para complementar a renda. Então, o custo político desse troço é ruim e ele não para de pé, essa ideia de tributar. Agora, pode vir. Todas as vezes que veio, caiu por terra, mas pode vir. Né? Pode vir sim. Se houver uma reforma tributária ampla, que seja para tudo e para todos, é muito difícil que a gente vai ficar tendo exceções, né? Se for mesmo essa toada de querer simplificar a história do Brasil. Não sei dizer se vai ter, não parece que vem agora. De todas as fontes que a gente tem conversado, não tem nada que indique que seja viável fazer isso agora, seja do custo político ali, de organização, etc. Mas se vier, é uma tragédia? Não necessariamente. Vou dar um exemplo claro. Os fundos de logística estão negociando no mesmo preço que eles negociavam antes, como a gente comentou. Eles perderam um pouco do dividendo na crise? Perderam. Deram desconto de 10%, 12%, alguns deram. E por que ele não afundou? Porque a perspectiva para esse cara em específico de médio e longo prazo está muito boa. Então, onde eu quero chegar? O impacto vai ser grande? Não sei. Depende do momento. E depende das perspectivas. Se vem uma reforma fiscal dura pra caramba, uma reforma tributária enorme, e, poxa, isso coloca o Brasil em condições de percepção de sustentabilidade fiscal excelentes e que joga a taxa de juros mais para baixo ainda e que torna o Brasil super atrativo, os 15% de tributação vão passar despercebido. Agora, se vem no momento em que já está difícil, o PIB caindo, tudo crítico, o juro abrindo e ainda vem tributação, aí é o outro cenário, o impacto é duro. Perfeito. Né? Perfeito, então, é isso. Parece que vai vir? Não. Se vier a morte, também não. Pode ser que passe ileso, pode ser que seja um negócio para piorar uma situação que já está ruim. Mas não é o cenário que a gente tem agora. Essa é uma boa visão, porque determinadas medidas que talvez a gente ache que possam ter um impacto dramático nos negócios, mas se elas vêm para resolver um problema maior, que é o problema da insegurança, o resultado disso, na melhoria do ambiente de negócio, pode ser tão dramático no aspecto positivo, que no final das contas o resultado líquido seja bastante positivo. Né? A gente costuma olhar o ponto, né? a folha e não a árvore. Né? Então, nesse sentido, a gente está olhando a reforma tributária, pode ser uma parte de uma árvore e a gente está olhando somente a folha, que seria a tributação dos dividendos. Cara, nós estamos chegando já no final. Eu queria, se você me permitir, abrir para perguntas rapidinho, que as perguntas sejam curtas, porque eu não sei como é que está o horário. Giancarlo, nós temos mais 2 minutos aí. Então, vamos lá, por favor, Raimundo. Jean, parabéns aí, muito esclarecedor, fantástico. Queria trazer 2 questões rapidinhas aí. Uma, no atual momento que nós estamos hoje, com a Selic no jeito que está, a perspectiva que você para o futuro, como é que a gente pode montar uma carteira para uma renda passiva? Essa é uma questão. A outra é o seguinte, existem determinados fundos imobiliários que eles não dão relatórios mensais. Isso seria já um indicativo de nós não confiarmos nesse fundo? Obrigado. Obrigado, Raimundo. Bem. É realmente importante, num cenário de juro baixo, montar uma carteira bem diversificada. Nesse sentido, o fundo imobiliário vem agregar, porque a gente consegue fazer uma carteira aí que roda mais ou menos 6%, né? Então não esses 2% de curto prazo. Mas, por outro lado, outros ativos vão ter que compor. Tá? E o juro baixo é um juro baixo de curto prazo. Você tem outros instrumentos, como renda fixa, fundos, debentures, que podem trazer um fluxo de caixa. Obviamente não vai ser no mensal, mas se for bem desenhado,
a partir do primeiro, do segundo semestre, começa a se gerar uma recorrência de pagamento para poder complementar a renda. Tá? Então, o fundo imobiliário tem um papel muito importante, mas não é a única forma de montar essa carteira. A gente precisa diversificar aí com outros instrumentos. O segundo ponto em relação ao relatório é realmente o fundo que não faz relatório gerencial, na grande maioria dos casos é porque ele não tem uma gestão muito boa ou às vezes ele é passivo. É um fundo de gestão passiva. Ele é simplesmente um imóvel parado lá, empacotado no fundo imobiliário, que não tem ninguém necessariamente preocupado em fazer um resultado bacana. Então é um indicativo, não necessariamente vai ser um problema, um fundo que é uma bomba que vai explodir, não é isso, mas tem um ponto, é um indicativo que vale a pena colocar no filtro. Ok, mais alguma pergunta? Lucas, Silvio, quem mais está aqui presente? Se tiver mais alguma pergunta. Eu teria uma pergunta, Jean Carlos, como é que você está vendo aí alguma interferência, né, algum efeito do marco de saneamento nos fundos imobiliários? Eu vejo um benefício muito grande do marco de saneamento como sinalização para fundos de infraestrutura, que vai ser, na minha opinião, a próxima leva, como se fosse de fundos imobiliários, tá? De fundos listados, só que para exposição em infraestrutura. Então, acho que a gente vai ter uma escalada muito grande desse tipo de produto, e eu vejo como sinalização muito boa do ponto de vista regulatório, né? Para a gente poder realmente tirar do papel aí uma série de reformas e destravar a nossa economia, que é muito engargalada por falta de infraestrutura. Dá para empacotar alguns ativos de infraestrutura em fundo imobiliário? Dá para empacotar. Mas é mais eficiente empacotar eles no fundo de participações de infraestrutura, que é o FIP-IE. Por quê? No FIP-IE, você tem a isenção de dividendo e também a isenção do ganho de capital. No fundo imobiliário, não. Se você comprar barato e vender mais caro, paga 20% do lucro. Lá, você pode comprar e vender mais caro sem pagar nada. Então, esses ativos específicos de infraestrutura, é melhor a gente empacotar dentro dos fundos pertinentes ali. Gabriel Souza Braga. Gabriel Souza de Almeida. Alô? Alô? Alguém que abriu Rick, eu acho o que microfone. Por aqui está... Chegando no final, eu quero agradecer bastante, Giancarlo. Eu acho que ele falou com muita simplicidade e objetividade. Na minha perspectiva, pelo menos, conseguiu esclarecer muito bem, trazer as vantagens dos fundos imobiliários, por que é que vale a pena investir. Falou de algo, Ricardo, que a gente adora falar, que é a diversificação. Apesar de a gente gostar de fundo imobiliário, nunca é um produto só na carteira, sempre é uma composição. O fundo imobiliário faz parte dentro de um todo, assim como as ações, assim como a renda fixa. Essa diversificação é que faz sentido e que vai levar os investimentos no médio e longo prazo para um resultado melhor. Tá? Eu só tenho a agradecer aí pela explanação que foi muito clara e precisa. Obrigado, Giancarlo. Fantástico, Giancarlo. Agradeço demais aí a tua presença, a tua clareza, a tua disponibilidade, cara. Sexta-feira, nesse horário, já é o horário de você estar aí com sua esposa, aproveitando os filhos, e você está aqui dividindo com a gente seu conhecimento. Então, agradeço demais em nome da RGC, em nome de todos os presentes também, e vou colocar aqui a ponte aberta para caminhar perguntas a vocês, eventualmente alguma consulta específica de nossos clientes, e queria dizer a todos que estamos à disposição também para ajudá-los no aprofundamento desse assunto. Tá? Então, um excelente fim de semana a todos vocês. Palavra final com você, Jacá. Obrigado, sempre à disposição. Espero que tenha conseguido aqui esclarecer as principais dúvidas, mas, como eu disse, a gente pode fazer mais dessa, fazendo atualização a cada passar do tempo aqui para a gente poder deixar os assuntos frescos. Vamos colocar assim no nosso pipeline aqui de bate-papos, uma conversa de fundo imobiliário de forma recorrente. Muito obrigado mais uma vez, meu querido. Um grande abraço. Obrigado, bom fim de semana pessoal. a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Para todos aí, parabéns. Ricardo, Lucas aí. Um abraço. Obrigado. Um abraço, gente.